Hello, criaturas do meu coração. Estou de volta e será assim nessa semana e na próxima. Lindo, né? Eu sei que vocês vão ficar com muita saudade, né? A gente repete várias semanas de literatura para garantir que estejamos todos juntinhos. E, enfim, agora eu quero falar com vocês sobre figuras de linguagem. De novo, Camila. De novo. Ai, não quero. Ou pior, Camilo Davis está falando sobre isso. Sim, gente, estou vendo de tudo, mas tem algumas coisas que a gente não pode deixar de lado. Não tem jeito, não tem como fugir. Então a gente vai ter que olhar com calma essas figuras de linguagem. E aí eu quero, fiquem atentos lá na apostila 1 de vocês. Estamos já no módulo 6 e a página é a página 149, tá? Então, vamos abrir na página para a gente poder acompanhar junto o que está escrito lá com todas essas figuras, certo? Então, assim, nós não vamos trabalhar aqui o que é uma metáfora, o que é uma comparação, o que é uma sinestesia, até porque vocês fizeram aquela atividade de sinestesia lá no primeiro ano, em que a gente sentiu o cheiro, sentiu o gosto, ouviu o barulho. Eu espero que vocês nunca mais esqueçam o que é sinestesia, tá? Então, é uma coisa que se gravou na nossa memória, eu espero. Então, esse tipo de coisa que a gente repete, que vocês veem com vários professores, que vocês já veem desde lá da quinta série, não é esse o tema central que eu quero agora. A gente vai trabalhar, na verdade, mais com figuras de sons, para ver os ritmos poéticos e tudo mais. Já que um pouquinho antes, aqui nesse mesmo capítulo, a gente discutiu aquela questão da contagem das rimas, dos valores das rimas, do discurso literário, que é diferente do que a gente está acostumado a ver com os textos não literários, né? Então a gente vai focar um pouquinho sobre mais essa questão estrutural do ritmo e da maneira como constrói os poemas. Então aqui a gente tem só a assonância. Gente, a assonância, ela é, na verdade, a repetição de vogais, tá? Dentro de um poema ou de um texto. Essa repetição de vogais, ela tá aí, nasce aí, para a gente poder entender como que funciona o ritmo de um poema. Então, olha aqui. Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Então, a gente tem muitos us para criar um determinado tipo de pausa na hora de falar. Ou aqui é mais uma pausa, né? Às vezes é para aumentar o ritmo. Olha de novo, vê se não tá dando para perceber essa pausa. Minha Foz do Iguaçu, pelo sul, meu azul, luz do sentimento nu. O que acontece é que a repetição de U obriga a gente a abrir e fechar a boca, causando um impacto diferente do que se eu estivesse repetindo, por exemplo, o mondiá. Né? A dá um ritmo mais rápido, o U fecha um pouco o ritmo. Então a assonância serve para isso, para guiar ritmos. É a repetição da vogal dentro do poema, tá? Agora é a literação. A literação tem a mesma função da assonância, mas ela serve para ser usada com as consoantes, tá? Normalmente as consoantes são T, 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 R, R, V, 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 F, F, S, S, que são consoantes mais sonoras, tá? A literação a gente vê, por exemplo, em situações como os trava-línguas, quer dizer, para-línguas, os trava-línguas, que é o rato, a roupa do rei de Roma, né? Que a gente vai fazer repetição de muitas consoantes. Então, olha só, trouxe nosso poetinha lindo, Cruz de Souza maravilhoso, e aqui tá vozes velozes, veludosas vozes, volúpias dos violões. Eu acho que vocês escutaram esse exemplo tanto para a obra do Cruz de Souza quanto para exemplo de aliteração uma vida inteira do meu lado, né? Eu sei. Mas é uma das melhores maneiras da gente enxergar essa aliteração acontecendo, tá? Então aqui a gente tem a repetição dos Vs e também tem a repetição do S e do Z. O S e o Z são letras diferentes, mas eles compõem aqui um som igual. Então, mesmo que a gente não tenha letra igual, como é o caso do S, que tem diferentes sons, né, na sua produção, a gente vai ter uma aliteração igual, por causa da sonoridade. Certo? Próximo. Onomatopeia.
Mas tu não disse que a gente não ia estudar essas coisas que a gente já sabe. Então, a gente só vai estudar, só vai relembrar a onomatopeia porque ela é uma figura de som, gente. Ela é uma figura que reproduz sons. Então é um pouco a ideia que é mostrar como que funciona essa questão dos sons no poema. Então é por isso que a gente tem a onomatopeia aqui. Daí é só a gente lembrar. Ela é uma palavra que tenta aproximar a escrita a um som, né? Então aqui eu botei o ru, o que é isso? Ronco, uai. Isso aqui não parece um ronco, eu sei, mas a gente retira de um livro e coloca. Mas tem esse... Isso mais parece um ronco, né? Enfim, outra. Toque-toque, atim, miau. Todas essas coisas são onomatopeias que quando a gente vai reproduzir, a gente escreve esses sons para facilitar o entendimento. E muitas vezes também para criar algum ritmo diferente no nosso texto. Próximo. Paronomásia. Paro, parecida. Próximo. Nomásia, nome. Nomes próximos, quer dizer, substantivos que se aproximam. Às vezes adjetivos que se aproximam. Palavras que têm escrita muito parecida e que estão ali juntas para causar um impacto sonoro também. Então, olhando aqui, o rolo compressor mais o monjolo, a moela da galinha e muitas moelas e moendas de poetas. Moelas e moendas, elas são parecidas na sonoridade e aí elas estão aqui para criar a paronomásia. Tem uma música do Chico que ele fala: eu vou lhe deixar a medida do bom fim, não me valeu, mas fico com o disco do pixinguinho assim, o resto é seu. Aí ele fala: mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de lhe ver chorar. E aí essa repetição do dar e chorar no final, na hora da música, vai aproximando os sons, o que também ajuda a aproximar palavras e ser uma paronomásia. Agora aqui, anáfora. Atenção aqui, ó. Caracteriza-se pela repetição de palavras ou expressões no início de versos da mesma estrofe ou do mesmo poema. Atenção. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Então, a repetição de era uma estrela, era uma estrela, era uma estrela, dentro do mesmo, né, da mesma estrofe ou até do mesmo poema, mais longo, causa uma anáfora. O próximo vídeo que vocês têm aqui no link, depois desse vídeo aqui nessa mesma aula, que é um vídeo que eu vou falar sobre interpretação de poema, vocês vão ver uma anáfora. Ele começa sempre, repete no início do verso a mesma palavra, tá? Que é o que acontece aqui. No início do verso, repete a mesma expressão. Ok? Polissíndeto. Vocês devem ter estudado com o professor Davis, com a professora Eide, aí ao longo da formação de vocês aqui na escola, a ideia do síndeto, né? Síndeto é uma conjunção. Tanto que vocês estudam aquela questão de análise sintática e tal, vocês estudam ali uma oração assindética, uma oração sindética. Uma oração assindética é porque ela não tem um síndeto. Ela não tem uma conjunção. Uma oração sindética tem um síndeto. Ela tem uma conjunção. Então, o polissíndeto é quando a gente vê num poema, numa estrutura maior, várias conjunções juntas, tá? E essas conjunções formam uma figura de som. Percebam aqui. E o olhar estaria ansioso esperando, e a cabeça ao sabor da mágoa balançando, e o coração fugindo, e o coração voltando, e os minutos passando, e os minutos passando. Então essa repetição do e é um polissíndeto, que a gente vai sempre olhar como uma repetição de conjunções. Gente, não confundam. Não é porque tem um monte de e aqui que a gente está falando de uma assonância, né? Porque assim, o e aqui é uma conjunção. Eu poderia ter um texto que fala assim: eu estou indo para ir, para abraçar, para matar saudade, para ficar feliz, para viver. Eu tenho um monte de para, tá? Então aqui eu também tenho uma conjunção.
Então é ideal vocês perceberem que eu tô falando de repetições de conjunção, porque tá criando orações coordenadas, unindo uma oração na outra, unindo uma oração à outra, certo? Próximo. Eu coloquei para vocês aqui um vídeo, tá? Que tem dicas também de figuras de linguagem. E antes de terminar, eu queria falar também, eu falei do polissindeto. Às vezes é comum vocês encontrarem no poema assindeto, quer dizer, nem uma conjunção. Todas as orações estão separadas por vírgula. Se aqui, por exemplo, em vez de eu ter esses monte de es, eu tivesse assim, ó, o olhar estaria ansioso esperando, vírgula, a cabeça ao sabor da mágoa balançando, vírgula, coração fugindo, vírgula, o coração voltando, vírgula, os minutos passando, vírgula, os minutos passando. Eu não teria o som do E, teria um monte de frases, de orações se unindo por vírgulas e não por conjunções. Eliminaria todas as conjunções. Ao eliminar todas as conjunções, eu estou criando um assindeto, tá bom? Que é o contrário do polissindeto. Gente, nessa mesma descrição de aula aqui, vocês têm um videozinho. Esse videozinho é um vídeo mais curto, em que a prof vai fazer a leitura de um poema com vocês e vai explicar um pouco esse poema. Na verdade, a ideia não é explicar o poema, mas é que vocês entendam como buscar maneiras, tá, de entender um poema, de interpretar, já que muito do nosso problema com as questões de literatura se dão na interpretação de poemas. Então, assistam a esse videozinho aqui, tá? A aula é sequencial, então terminem de assistir essa aqui para depois assistir a outra. E aí depois façam os exercícios na plural. Certo, gente? Um abraço para vocês.